Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 26. Título: O menino Jesus não existe. 1. Decididamente, a nossa Igreja Católica Romana continua a brincar com o tempo. Pior, vive fora do tempo. Em lugar de seguir atenta ao calendário da humanidade, insiste na dela de viver atenta ao que ela chama de calendário litúrgico, coisa mais eclesiástica e mais sem sal e sem o mínimo interesse para a humanidade. Decididamente é uma igreja fora do tempo, fora da história, uma excrescência que as novas gerações dificilmente acolherão e integrarão, porque além de fora do tempo, ainda faz quem a integra e aceita regular-se pelo seu calendário litúrgico e passar a viver ocupado com banalidades, mediocridades, festas sem festa, feriados sem conteúdo político, imagens de santos que não são modelo de vida para ninguém deste nosso século XXI, atividades rotineiras, sempre as mesmas, sem um pingo de espiritualidade de Jesus, que fez dele o homem mais comprometido com a história e com as grandes e pequenas causas da humanidade, comprometido duelicamente com elas até ao sangue, como se Deus não existisse. 2. O Advento, que a Igreja Católica Romana, umas quantas semanas antes do Natal, anuncia Urbi et Orbi em todas as suas sucursais, que são as dioceses, e em todas as suas subsucursais, que são as paróquias, é uma mãe cheia de nada e outra de coisa nenhuma. O que no primeiro domingo do dito, todos os párocos, todos os bispos, a começar obviamente pelo de Roma, rotineiramente pregam nas homilias da missa, é que o Natal, o nascimento de Jesus, está de novo a chegar e é preciso preparar-nos para receber o menino Jesus. 3. Os párocos e os bispos nem sequer veem, ou fazem de conta que não veem, que o grande comércio e as suas fiéricas catedrais de consumo já se lhe anteciparam neste anúncio de mentira, e desde finais de outubro, início de novembro, andam a repetir até à náusea essa mesma mensagem, embrulhada em prendas natalícias de cores atraentes para todos os gostos e para todas as bolsas. Tampouco veem, ou fazem de conta que não veem, que até os pais natais, quais palhaços comerciais, com perdão para os profissionais do circo, já estão aí a trepar pelas casas em direção às chaminés, que muitas delas nem sequer têm. 4. Durante os séculos passados, que foram de obscurantismo e de domínio eclesiástico e clerical, o Advento sempre foi coisa inócua, feito de novenas e de rezas as mais pueris e de gestos os mais parvos. Mas ainda assim era o que a Igreja Católica Romana queria que fosse. Sempre foi coisa de mau gosto e até estúpida obrigar Jesus, o crucificado pelo Império, em abril do ano 30 da nossa era, a voltar a ser cada ano um inofensivo e inócuo menino Jesus. Mas a verdade é que com isso, com essa mentira, com esse engodo, o clero conseguia ter as populações sob o seu total controlo, infantilizadas do nascer ao morrer, e ser rei e senhor sobre elas, sem grandes dificuldades, graças também ao poder político que, subjugado, abençoado por ele, lhe fazia o jogo, alinhava naquela mentira, naquela brincadeira e também beneficiava delas. Porque populações analfabetas e mantidas em estado infantil do nascer ao morrer são populações fáceis de governar e de submeter, quase sem necessidade de polícia e de tribunais. 5. Para os que, apesar deste fiérico regime do obscurantismo clerical, para os que, apesar deste férreo regime de obscurantismo clerical, viessem a claudicar, lá estava o Santo Tribunal da Penitência ou Confissão, por onde as populações eram obrigadas a passar pelo menos uma vez por ano a célebre e vergonhosa desobriga, com registro escrito, devidamente conferido por cada pároco, e a ajoelhar-se diante de um clérigo autoritariamente sentado e a confessar ao ouvido dele as suas faltas, sem omitir nenhuma e nenhum pormenor, sobretudo quando as faltas em questão estavam relacionadas com a prática do sexo, não só fora do santo matrimónio, mas mesmo dentro. Nunca como então a humilhação das populações foi levada tão longe e por tanto tempo.
séculos e séculos a fio. 6. Hoje, porém, esta mentira eclesiástica do Advento e do Natal, ou se preferirem uma expressão mais suave, este jogo eclesiástico é ainda mais estúpido, porque já nem aquele perverso objetivo político de manter infantilizadas e subjugadas as populações consegue alcançar. O Natal do Menino Jesus dos clérigos da sua Igreja Católica Romana foi, nos últimos anos, totalmente comido pelo Natal do Menino Jesus e do Pai Natal do grande comércio e das suas fiéricas catedrais de consumo, todas elas muito mais atraentes e confortáveis do que as velhas e inestéticas catedrais dos bispos e as igrejas paroquiais mal iluminadas e gélidas, nestes dias de outono e inverno, úmidas e a cheirar a cera queimada e a bafio, sujas e com imagens de santas e de santos que remetem quem ainda mantém o mau gosto de frequentar esses locais, para tempos e modelos de vida que não são mais os nossos, nem nunca voltarão a ser. 7. O que significa que hoje o Advento e o Natal são ainda mais confrangedoramente inócuos do que nos séculos todos para trás de obscurantismo e de domínio eclesiástico e clerical. O facto em si prefaz um desastre de todo o tamanho e uma tragédia. 8. Não pensem então que estou a escrever isto tudo com satisfação, num desapiedado bota abaixo contra a Igreja. Não. É com dor e lágrimas que escrevo, porque eu próprio sou Igreja nesta Igreja, ainda que já não alinhe desde que felizmente cresci na fé jesuânica em nada destas coisas eclesiásticas com as quais a generalidade dos meus irmãos presbíteros, inclusive os mais abertos e mais em dia com o tempo e com as novas exigências do Evangelho de Jesus, que sempre há de ser vivido ao ritmo do tempo e não ao ritmo do calendário litúrgico. Mas não posso deixar de reconhecer que ao agirmos assim, somos mais pedra de tropeço para a humanidade do que sacramento, sinal de salvação da humanidade. 9. O que me espanta é que nem sequer os meus irmãos presbíteros, que há anos têm lugar cativo semanal em prestigiados órgãos de informação, se atrevem a rasgar de alto a baixo, como fizeram as comunidades clandestinas dos evangelhos sinóticos, quando relatam a morte crucificada de Jesus, o véu do templo, para que fique bem a nu, e para sempre, que tudo aquilo que lá se fazia é mentira. Pode ser feito com muita devoção, com muita seriedade, com muito zelo, segundo todas as regras litúrgicas e canónicas, com muito fervor, mas é tudo mentira. 10. O Menino Jesus não existe mais, nem sequer como fotografia, e quando historicamente existiu, nos seus anos de infância, ninguém o tratou como hoje o tratam por aí, nem sequer a mãe e o pai biológicos, pois ele foi um menino pobre, remediado, em tudo igual aos demais. As imagens que dele se têm feito e fazem com mais ou menos imaginação e se vendem para serem colocadas em presépios que não correspondem nada ao que historicamente se passou por ocasião do seu nascimento, são uma injúria ao seu nome de homem adulto e à sua memória politicamente subversiva, perigosa e conspirativa, pois têm o perverso efeito de nos distrair do essencial, que é o combate duélico pela edificação na história do reinado de Deus, ainda em curso, para além de nos fazer sair alienantemente do tempo e introduzir-nos no mito, uma arma mais e poderosíssima das minorias dos privilégios contra as suas inúmeras vítimas que, graças a ele, também saem do tempo e da luta política duélica que sempre haverão de protagonizar para passarem dos ninguém que são a alguém com todas elas, que todas elas eles estão chamados a ser. 11. Constato com tristeza ainda maior que nem estes meus irmãos mais ilustrados rasgam o véu da mentira institucionalizada à volta destes adventos e destes natais eclesiásticos, o que manifestamente retira a profecia aos seus escritos e voa a notícia da Deus de Jesus, a qual, como já sublinhou o apóstolo Paulo pela década de 50 do século I,
é escândalo para os eclesiásticos religiosos e loucura para todos os executivos do mundo, nomeadamente os três mais vertebrais, o do dinheiro, o do poder político e o do templo, religiões, todos eles muito bem disfarçados de personalidades, mas que no fundo não passam de profissionais da mentira e assassinos por omissão e ação dos povos, já que é graças a eles que esta perversa ordem económica mundial do dinheiro, que fabrica pobres e pobreza em massa, se perpetua de geração em geração. 12. Que fique aqui bem claro, e de uma vez por todas, o menino Jesus não existe. Existiu Jesus menino, como todos os seres humanos quando nascemos. Mas como menino Jesus, a nascer todos os anos, não existe nem nunca existiu. Por isso o Natal, que a Igreja e os donos das grandes catedrais de consumismo nos querem obrigar a celebrar todos os anos e cada vez durante mais tempo, é preciso resistir-lhe com lucidez e audácia. Não é de Jesus, não é o Natal de Jesus o de Nazaré, nem tem nada a ver com ele. 13. O advento do calendário litúrgico eclesiástico é uma mentira e um jogo, coisa mais boba, e sem nada de profecia dos profetas bíblicos do passado, verdadeiras leoas políticas sempre prontos a defender da cobiça e das ambições dos ricos e dos reis, os direitos dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Não passa de um jogo litúrgico, que serve apenas para entreter, ocupar clérigos formatados para desviarem as populações do tempo e das lutas políticas duélicas que foram sempre as de Jesus de Nazaré, e têm de ser as das suas discípulas, dos seus discípulos, enquanto durar a história. 14. O tempo do mito já lá vai, e não deixa saudades, pois nos séculos todos para trás em que ele durou, só serviu os interesses das minorias dos privilégios, entre as quais sempre estiveram incluídos os sacerdotes das religiões, quase sempre também os seus respectivos inventores. Por isso, esta Igreja que hoje insiste em continuar a ir por aí é contumaz em práticas historicamente desviantes e deixa de merecer o respeito das populações e dos povos do século XXI. É então mais do que tempo de acordarmos como Igreja e como humanidade. Evangelizar os pobres e os povos é preciso, imperioso e urgente. 15. Ora, do núcleo essencial da boa notícia de Deus, que é Jesus, o de Nazaré, que também hoje urge anunciar a tempo e fora de tempo, faz parte a boa notícia de que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, de que o mito, por muito poético que possa ser, só serve para nos tirar e aos povos do tempo e das lutas políticas duélicas, que urge travarmos com inteligência e audácia, mas politicamente desarmados como ele. 16. Faz igualmente parte essencial desse núcleo da boa notícia de Deus a ter de anunciar, praticar hoje e sempre que o ressuscitado Jesus da nossa fé eclesial é o crucificado Jesus, sob Pôncio Pilatos e a pedido e exigência dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, devido às causas em que ele duelicamente se envolveu contra a mentira e o assassino institucionalizados no seu tempo e país, já então disfarçados de ordem mundial. Como tal, não é, nunca foi, nunca será o mítico menino Jesus dos natais da nossa alienação, do nosso obscurantismo e do nosso compulsivo consumismo. 17. Dirão que eu quero o impossível. Pois então comecemos já hoje a trabalhar neste sentido, porque é por aí que também trabalha desde sempre e sem descanso o Espírito Criador e Libertador de Deus vivo de Jesus. E se ele não tem ido mais longe em realizações históricas concretas, é manifestamente por falta de cooperadores, porque, para a nossa desgraça e da humanidade, sempre temos estado mais disponíveis para cooperar com um qualquer dos executivos do mundo que sistematicamente nos mentem, roubam, oprimem e matam, do que com Deus vivo, o Criador, o de Jesus. 2007, dezembro 3. Termina assim o capítulo 26 de Novo Livro do Apocalipse, ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.